Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem seus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Deus está preocupado com o nosso estilo de vida. Jesus Cristo veio na terra, irmãos, não foi só para falar do céu, nem nos apontar, nem nos mostrar, nem providenciar o caminho do céu. Jesus veio na terra também para nos ensinar como viver na terra, né? Porque a obra do Senhor não é que a gente diz assim: você vai viver uma vida boa no céu. Ele vai dizer: não, eu quero que você comece a viver a partir de agora. Essa que é a ideia. Então Jesus Cristo veio para... Por isso que Ele não veio para implantar uma religião, Ele veio para implantar um estilo de vida. O cristianismo não deveria ser tratado como uma religião. O cristianismo tem que ser tratado, e a gente precisa viver isso, como um estilo de vida. É uma forma de viver do reino de Deus, né? Então o Senhor veio ensinar como é o reino e como se viver na terra este reino, tá? Então hoje nós vamos trazer duas expressões aqui. A primeira expressão é viver pelo pão. São duas expressões: viver pelo pão e viver pela palavra. São duas expressões que eu quero tratar aqui hoje, tá? Viver pelo pão é uma expressão que indica o viver pelo natural, pela razão, pela lógica, pelos bens materiais, por aquilo que se toca, por aquilo que se pega, por aquilo que se conta, por aquilo que se faz cálculo, por aquilo que a matemática diz 2 mais 2 é igual a 4 e não tem como mudar isso. Isso é uma expressão bíblica que nós chamamos de viver pelo pão. E a outra expressão bíblica é viver pela palavra. Viver pela palavra é viver pelo Espírito. É um modo de vida sobrenatural, né? Ou seja, utilizar os recursos que o reino de Deus tem aqui na terra. São duas expressões que nós vamos tratar hoje, tá? E o texto que nós lemos, o Senhor disse ali ao povo, Ele disse assim: e Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. Então a gente pode viver das duas formas, tá? Acontece que viver pelo pão, eu já expliquei isso, né? É um modo incompleto de vida. Viver pelo pão é justamente viver pelo lógico. O lógico, 2 mais 2 sempre vai dar 4. Então, é um modo incompleto. Por quê? Porque o reino de Deus, a lógica não é, vamos dizer assim, ela não é seguida no reino de Deus. A lógica não é seguida, né? A lógica de, por exemplo, você pegar um objeto e lançar para cima, a lógica é que ele caia. Essa é a lógica humana, tá? Esse é o modo de vida de viver pelo pão. A lógica do reino é que se eu jogo a pedra para cima, ela pode cair ou não cair, ela pode flutuar. Entendeu? Então,
Essas são as duas coisas. Por isso que eu quero dizer que viver pelo pão não é errado, mas é limitado. Tá? Por quê? Porque você só vai até aonde o limite do natural chega. Acima daquele limite, você não consegue ir. Não consegue ir. Não é? Então, por mais que a ciência esteja avançada, ela tem um limite. Por mais que a ciência esteja avançada, ela tem um limite. Né? E eu vou colocar o limite da morte. Por mais que a ciência esteja avançada, o limite da morte, ela ainda não consegue mudar isso. Entende? Então, o viver pelo pão, irmãos, nos torna limitados. Por quê? Porque a gente só vai até onde o nosso recurso nos permite. Até onde a lógica alcança. Até onde os olhos físicos conseguem enxergar. Tá? E por isso que quem vive pelo pão não vive errado, mas vive limitado. Tá? Vive limitado. Quem vive pelo pão, irmãos, é muito fácil se frustrar. Porque quem vive pelo pão, vive na espera dos recursos materiais. E os recursos materiais podem vir ou podem não vir. Podem vir ou podem não vir. As coisas podem acontecer ou não podem acontecer. Entendeu? E isso é viver pelo pão. Ou seja, a gente se frustra, irmãos. A gente se frustra. Né? Então, as pessoas... E Jesus Cristo disse, sabe o quê? A mulher samaritana. Ele disse assim, ó. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede de novo. Ou seja... é limitado. Então, por mais que se eu lhe der desta água aqui do poço, que é o viver do pão, né? Eu chamo de viver do pão. Se eu lhe der desta água, vai matar sua sede. Mas daqui a pouco você vai ter sede de novo. Aí ele disse assim, agora eu viver pela palavra. Ele disse, mas a água que eu te der, ele não estava falando de água física. Ele disse, a água que eu te der, nunca mais terá sede de novo. Dá para entender a lógica das duas coisas? Dá para entender? Então, o viver pelo pão não é errado, mas é limitado. O viver pelo pão, irmãos, também nos faz cansados. Nos faz cansados, né? A pessoa é fadigado. Por quê? Porque você luta para ter os recursos. Você batalha para ter os recursos que realize seus sonhos, que pague as suas contas, que lhe dê conforto, que traga algum benefício físico, né, de futuro, sei lá, para você, tá certo? Só que isso cansa. O Salmo 127, verso 2 diz assim: inútil vos será de levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Isso é o viver do pão. Aí o viver da palavra, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Entendeu essas duas coisas? Viver pelo pão, irmãos, nos torna mesquinhos. Por quê? Porque o viver pelo pão, o que você ganhar é seu. E você vai bater no peito assim, trabalhei. Eu dei duro, eu estudei, eu busquei, eu trabalhei, eu inventei, eu empreendi. Então isso é meu. Se eu quiser, não dou nada a ninguém. E geralmente a pessoa diz assim, se quiser, vá trabalhar como eu trabalhei. Isso é viver pelo pão. Então Pedro e os seus sócios trabalharam a noite toda, guarda isso. Trabalharam a noite toda pelo pão. Quando chegou de manhã cedo, Jesus disse, me empresta o barco. Ele disse, não é? Agora vai, depois disse, vai e lança a rede. Ele disse, Senhor, mas trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Se Pedro, presta atenção, se Pedro tivesse jogado a rede e feito uma grande pescaria, ele iria trazer o seu barco cheio, chegasse na praia, ele dizer, minha empresa prosperou, porque a gente trabalhou a noite inteira. Eu empreendi, eu me esforcei, passei a noite toda trabalhando, olha aqui o fruto do meu trabalho. No entanto, como ele se frustrou, se cansou por causa do pão,
Aí veio a palavra. Aí o Senhor disse o quê? Lança a rede no mar. Aí ele disse: Senhor, eu estou cansado, eu estou frustrado, mas o quê? Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Olha a diferença. Aí veja só o verso, isso está lá em Lucas 5:5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Mas aí o que é que acontece? A Bíblia diz que quando ele lançou a rede, e ele trouxe a rede tão cheia de peixe, que ele disse o quê? Chamou os outros barcos para dividir o que ele tinha, senão o barco dele afundava. Tá certo? Por quê? Porque se ele trabalhasse a noite toda, ele não dava um peixinho a ninguém. Mas o sobrenatural de Deus, como ele viveu pela palavra, a pescaria foi tão grande que encheu o barco dele, mas também encheu o barco de todos que estavam ao redor dele. Está dando para entender essa lógica do viver pelo pão e do viver pela palavra? Então, Jesus nos advertiu a respeito de que existe um padrão, ou existe uma dimensão, essa é a palavra melhor, existe uma dimensão acima do viver pelo pão. Existe uma dimensão, existe um modo de viver, existe um estilo de viver, que é acima do viver pelo pão, que é o viver pela palavra. Tá? E aí Jesus disse assim, lá em João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Tá? Mas o que acontece, irmãos, com o ser humano? Porque ele tem uma resistência enorme de viver pela palavra. E a resistência é tão grande que para Deus ensinar o povo de Israel a viver pela palavra que sai da boca de Deus, Deus teve que deixar eles terem fome no deserto. O texto que nós lemos disse isso. Ele disse assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, para te mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, disso o homem viverá. Então veja, o homem tem uma resistência, o ser humano tem uma resistência enorme de viver pela palavra. Porque quando ele vive pela palavra, irmãos, nós perdemos o controle da situação. Entendeu? Por quê? Como foi que Deus ensinou o povo? Deixou ele ter fome. Só que ter fome aonde? No meio do deserto. Onde eles iam comprar recursos no meio do deserto? Porque eles não saíram pobres do Egito. Todo mundo sabe disso. Eles saíram do Egito extremamente milionários do Egito. Tá? Mas onde é que tinha padaria para comprar pão? No deserto. Ou seja, os recursos materiais dele não serviam para nada. Apesar de eles terem dinheiro, eles não tinham de comprar, porque estavam no meio do deserto. E Deus os levou para o deserto, para justamente os ensinar isso, que tem duas formas de se viver: pelo pão ou pela palavra. Duas formas de se viver. Tá? E aí, o homem ele tem essa resistência, o ser humano tem essa resistência, porque ele perde o controle, não é? Da direção, da qualidade e da quantidade. Porque quando eles estavam lá, eles pediram a Deus pão, mas eles não tinham o domínio sobre o que Deus ia fazer, como ia fazer, não é? Quando ia fazer e a quantidade de que Deus ia fazer. Eles não tinham domínio sobre isso. Eles pediram pão e o Senhor determinava o que ele dava para o povo, e o povo tinha que esperar isso. Ou seja, eles não tinham controle sobre o milagre. E é justamente isso, essa grande resistência de viver pela palavra, é que a gente não tem o controle do milagre. A gente não tem o controle do agir de Deus. A gente não tem o controle da quantidade, da qualidade, da direção. Você fica à mercê. Quando Elias esteve no ribeiro de Querite, não é? Ele esteve ali vivendo da palavra,
Porque o Senhor disse, vai para o ribeiro de Querite. Quando ele sai dali, vai para Sarepta, ele estava vivendo da palavra. Porque o Senhor disse, eu ordenarei uma viúva para que te sustente. E aí, irmãos, veja, não era Elias que controlava quem trazia o pão, quem trazia a carne, a quantidade de pão e a quantidade de carne. E o ser humano, ele tem uma resistência de perder o controle da situação da sua vida. Ele quer estar no controle, ele quer assumir, né? Ele quer estar no leme, ele quer estar no... Tanto é que quem dirige, veja que tem uma dificuldade de ir no carona. Não é? Porque tem gente que até nem confia de quem está dirigindo. Fica olhando o trânsito, olhando coisa, e às vezes quer dominar, né? Lá em casa tem isso. Quer dominar o motorista, quer controlar o motorista por joystick, assim, se puder, entre da esquerda, estacione aqui. Alguém passa por essa experiência? Só tem eu de ET nessa terra? Não. Tem mais gente assim? Porque quem está do lado perdeu o controle da direção. Né? Porque a pessoa tem medo de viajar de avião? Porque ela não vê nada. Não é? Ela não viu nem o piloto, sabe nem quem é. Às vezes a gente viaja, volta, não sabe nem quem é o piloto. Não está vendo nada lá na frente, não tem ideia de altura, não tem ideia que está acontecendo nada. E que bom que isso seja assim. Né? Você imagina a quantidade de problema que dá no avião lá em cima, e o piloto já consertou e a gente desceu e nem sabe. Porque o ser humano tem uma resistência de perder o controle das coisas. E viver pela palavra é viver sem controle. Você não manda em nada. Tá? Uma outra resistência é que as coisas não são feitas na nossa maneira e no nosso tempo. Não são feitas, né, na nossa maneira e no nosso tempo. Então, quando você vive pela palavra, não é o nosso tempo, não é a nossa maneira. Então, Pedro disse assim, mas Senhor, eu vou voltar a lançar a rede no mesmo lugar que eu já lancei. O Senhor disse, no mesmo lugar. Mas a lógica, trabalhei a noite toda, passamos a noite toda e nada apanhamos e estamos cansados. Essa é a lógica. Mas o Senhor disse, vai e lança novamente. E ele disse assim, sem lógica, sem controle. Então Pedro não tinha o controle de quantos peixes viria para aquela rede. Não tinha o controle de quando é que ele ia pegar. Não tinha o controle qual era a parte do mar que ia jogar a rede. Ou seja, ele estava ali na dependência. Mas veja que ele disse assim, sobe, abaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Porque esse é o desafio. E aí eu vou lhe dizer, irmãos, que quando Deus tem um grande projeto na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Ele ensina a esta pessoa é viver pela palavra. Elias era o cancão, não era? Elias chegou e foi logo desafiando Acabe, deu a palavra e disse, não vai chover até quem manda que sou eu. Só chove quando eu disser. Quando ele terminou essa palavra, o Senhor chamou ele e disse, venha cá, vá para o ribeiro de Querite, que você falta aprender uma coisa. Você é muito ousado, você tem muita autoridade, eu quero usar você. Mas você tem que aprender uma coisa, a viver pela palavra. Vai para lá, que eu vou ordenar para que os corvos, para que te leve pão e carne todos os dias. Porque quando Deus tem um projeto na vida de alguém, um projeto grandioso, esta pessoa só estará no ponto desse projeto, de ser usado por Deus, quando ela aprender a viver pela palavra. Enquanto ela vive pela lógica, ela nunca vai ser um grande instrumento de Deus. Porque não existem grandes homens e mulheres de Deus nesta terra, sem que tenham aprendido a viver pela palavra de Deus. Pela palavra que sai da boca do Senhor. Mas olha, irmãos, quem vive pela palavra, tem todos os recursos do reino de Deus disponível para ele. Todos os recursos. Então, o Senhor levou o povo para o deserto, né?
e trabalhou com este povo para que eles pudessem aprender a viver pela palavra. Para quê? Para que eles entrassem na terra prometida, irmãos. Porque o que move, não é? O que move o sobrenatural é justamente a nossa experiência com o sobrenatural. Então, quem vive pela palavra, não é? Abre os céus. É a primeira coisa. Porque a palavra nos dá códigos de como materializar, nos dá endereços, chaves, de como materializar aquilo que já existe nas regiões celestiais. Porque não pense que Deus vai fabricar a bênção que Ele te prometeu, já está pronta. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o nosso Deus, não é? Que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quando Deus te prometeu, Ele já fez antes. Quando Ele te prometeu, porque já estava pronto. A questão é, como tirar do reino físico, do reino invisível, do reino espiritual, para o reino físico? Como trazer de lá para cá? A questão é, como materializar aquilo que já existe no reino espiritual? Essa é a questão. Então, quem vive pelo pão não tem acesso a isso. Porque as bênçãos celestiais não podem ser acessadas pela lógica, pelo raciocínio, pelas contas matemáticas, não é? pelo suor do rosto, pelo cansaço humano, pela dedicação humana. As questões espirituais, irmãos, só são dirigidas àqueles que aprenderam pela palavra a abrir os céus. Quem vive pela palavra transforma o natural. Porque o natural é modificado pelo sobrenatural. E quem vive pela palavra olha para o natural e diz, é possível. Quando Jesus olhava ou ele encarava cada situação daquela, você nunca viu nenhuma palavra de Jesus Cristo dizendo assim, não tem jeito não. Né? A filha de Lázaro, né, disse assim, não incomode mais o mestre. A filha de Lázaro, de Jairo, perdão. Não incomode mais o mestre. Ele disse, a sua filha não morreu, ela apenas dorme. Olha que palavra. Sua filha não morreu, ela apenas dorme. É a visão das possibilidades do reino. É a visão das possibilidades do reino. Entende? Por quê? Porque ele sabia que o sobrenatural, ele vai transformar o natural. Ou seja, ele tem os recursos que o natural não tem. Que a lógica humana não consegue. Porque no sobrenatural, 2 e 2 não necessariamente dá 4. Pode dar 10, pode dar 10 mil, pode dar 100 mil. Já no reino físico não. Então quem vive pelo pão, quando faz conta, ele diz, não dá. Mas quem vive pela palavra, ele faz a conta e ele vai dizer, dá. Porque o meu Deus tem o recurso que eu preciso para que esse natural se transforme em algo extraordinário. Quem está entendendo isso? Então, o viver pela palavra transforma o natural, né? Transforma o natural. E aí eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos, que esse transformar o natural não é transformar o natural para o seu bel prazer, ok? Mas veja, o transformar o natural é que Deus seja glorificado com aquilo. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo foi tentado, na primeira tentação, diz assim, no verso 3 e no verso 4 de Mateus 4. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que palavra, ele está usando aquela palavra de Deuteronômio. Entendeu? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo aqui, o poder de Deus
não é? Quem vive pela palavra tem o poder de Deus para transformar o natural, mas não para glorificar e para ser beneficiado com ele. Aí ele disse assim, por quê? Porque não é só de pão que vive o homem. A gente vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o pão vai me sustentar agora. O sobrenatural vai me dar vitória para sempre. Porque o pão aliviava a fome de Jesus Cristo pelo jejum. Mas a palavra sustentava ele, que se ele terminasse o jejum, o diabo nunca mais teria força contra Jesus Cristo. Nunca mais. Porque você vê que o diabo se retirou de Jesus, você nunca mais viu Satanás tentar Jesus diretamente. Nunca mais. Mas se ele comesse o pão, saciaria a necessidade dele daquela hora, mas não transformaria Jesus Cristo em autoridade sobre o diabo. Quem vive pela palavra realiza sonhos. Quem vive pela palavra realiza sonhos. Principalmente se os seus sonhos são maiores do que a sua renda. Se você tem sonhos maiores do que a sua renda, você precisa viver pela palavra. Porque os teus recursos podem realizar os teus sonhos, mas quem tem sonho que é acima do que ganha, precisa do sobrenatural. Entendeu? A gente dizima, oferta e primicia. Sabe por quê? Porque os nossos sonhos são maiores do que a nossa capacidade financeira. É por isso que a gente oferta. Por isso que a gente primicia. Por isso que a gente dizima. Porque tem coisas que o meu dinheiro não consegue comprar. É limitado em relação ao que eu gostaria. Em relação a realizar os meus sonhos. Porque tem muita gente, irmãos, que vive, não é, apenas para pagar suas contas. Aí esses vivem do pão. Mas tem gente que vive para realizar sonhos. Aí esse precisa do sobrenatural. Quem trabalha só para pagar as contas do mês, sem problema. Mas quem trabalha para realizar sonho, precisa do sobrenatural. Viver pela palavra cria algo que não existe. Quem vive pela palavra, irmãos, aprende a chamar a existência o que não existe. Quando o povo estava no deserto, eles viviam pela palavra. Né? Não era pelo pão, eles viviam pela palavra. Porque era a palavra que gerava coluna de fogo à noite, nuvem de dia. Era a palavra que mandava o maná. Era a palavra que fazia sair água da rocha. Era a palavra que fazia vir as cordonizes. Era a palavra que fazia eles entrar na terra prometida, pela palavra. Então, irmãos, veja, a palavra, ela cria algo que não tem. Entende? Porque quando o Senhor disse a Pedro, lança a rede, Pedro disse, não tem peixe. Não tem peixe. Mas quando ele disse, eu vou debaixo da tua palavra, os peixes apareceram. Mas não tinha peixe. Mas os peixes vieram, porque agora ele estava debaixo da palavra. Não era pela lógica. A lógica dizia não tem peixe. A palavra dizia tem peixe. Quando você vive pelo pão, você acredita na lógica. Por isso que você diz, não tenho dinheiro, não tenho recurso, não vai dar, isso não pode acontecer, isso não vou, eu não consigo. Por isso que você diz isso. Porque você vive pelo pão. E quem vive pelo pão, vive contando, fazendo contas. Aí nunca vai dar, irmãos. Vive medindo as coisas. Porque quem vive pela palavra, faz chamar à existência aquilo que não tem. Quem vive pela palavra move corações. Quem vive pela palavra consegue o que é impossível para o homem, que é inclinar o coração das pessoas. Irmãos, você pode até dizer assim, é mais fácil comprar um avião do que mudar o coração de alguém. Mas a palavra, quem vive pela palavra, irmãos, o texto diz em Provérbios 21, verso 1, diz assim, como ribeiro de águas
Assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Então veja, está nas mãos de Deus o mover o coração das pessoas. E aí é tremendo, irmãos, porque quando você vive pela palavra, você encontra favor das pessoas onde você chegar. Quando você sai da sua casa para resolver um problema, se você sai ali para resolver pelo natural, pode ser que você ache pessoas a seu favor, não. Mas quando você sai da sua casa para resolver um problema, que você vai debaixo da palavra de Deus, quando você chegar, tem uma pessoa lá com o coração inclinado para te ajudar e resolver o teu problema, porque Deus já fez isso, o sobrenatural já foi lá na frente e inclinou o coração daquelas pessoas na tua direção. Você não já teve essa experiência aqui? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Que era algo difícil, mas quando você chegou lá, você diz assim, foi um anjo. Não é assim? Deus botou um anjo na minha frente, olha, que resolveu tudo. É isso, que o coração da pessoa foi inclinada por Deus na tua direção. E isso é o sobrenatural de Deus. Entendeu? Isso não é a lógica humana. Quem vive pela palavra tem o poder de gerar riquezas. Deixa eu dizer um negócio para você definitivamente. Deus nunca disse que nos daria trabalho para a gente gerar riquezas. Quem trabalha não tem tempo de prosperar. Aí vai dizer assim, então os vagabundos são ricos? Não. Porque não é pelo trabalho. Entendeu? Não é pelo trabalho. É pelo poder de Deus em nós. Ele disse, eu darei poder a você, para você gerar riqueza. Olha a diferença. Não é trabalho. Ao contrário, veja, lá em Eclesiastes, o Senhor diz assim, que Deus dá trabalho ao ímpio, para que ele ajunte e dê ao justo. Veja, essa é a lógica de Deus. Mas veja que as coisas hoje estão invertidas. Hoje, os justos estão trabalhando para enriquecer os ímpios. Porque não abriram o seu entendimento a respeito da palavra de Deus. E Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então ele não disse que nos daria trabalho para a gente prosperar, ele disse que daria poder para que a gente prosperasse. Porque trabalho faz você pagar suas contas, poder de Deus faz você realizar os seus sonhos. Você guardou isso? Pois é. Então, e agora? A gente deve viver pelo pão ou pela palavra? Pergunta a pessoa que está do seu lado, pergunta se ela sabe isso. Diga assim, devemos viver pelo pão ou pela palavra? Pergunta a ela. Agora vamos voltar para o texto que nós lemos. E ele te humilhou e te deixou de ter fome para te provar que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Ele está dizendo que é de pão também. Porque o Senhor não diz para você botar as pernas para cima, não é? E dizer assim, vou ficar agora só debaixo da palavra. Entendeu? Mas se você, veja a diferença, se você faz a sua parte e vive pela palavra, o Senhor vai fazer você prosperar onde você colocar a sua mão. Porque ele diz que o justo que vive pela palavra será como um ribeiro de águas que é plantado junto a uma árvore, como uma árvore é plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto fizer prospera. Entendeu isso? Lá no livro de Ageu, o povo saiu do cativeiro da Babilônia, voltaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, o templo de Salomão estava embaixo. O templo estava, só tinha ruína, o templo de Salomão. E eles choravam, porque eles diziam assim, ó, a gente nunca que a gente vai ter o dinheiro
que Salomão tinha, que Davi levantou, Salomão construiu o templo. Nunca a gente vai ter aquele recurso para levantar um templo desse. Nunca. Veja, aí o Senhor dá uma palavra, Ageu capítulo 2, verso do 4 a 9. O Senhor dá uma palavra e diz assim, olha aí. Ora, pois, ser forte, Zorobabel. Zorobabel era o governador. Diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tem mais. Veja, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então quando eles estavam chorando, o que o Senhor disse assim a ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que é que ele disse? Trabalhai, ser forte para o povo, ser forte, trabalhais, mas veja, mas confie na minha palavra. Ele disse, conforme a minha palavra e a minha aliança, que eu fiz com vocês quando saíram do Egito, dizendo, a minha presença vai estar com vocês. E eu vou fazer abalar o céu, o mar e a terra seca, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta casa, da última casa, será maior do que a primeira. E o povo começou a trabalhar, irmãos. E aí o Senhor levantou lá, o profeta Esdras, e disse assim, olha, Deus me deu uma revelação. E disse para procurar no livro do rei Dário, o rei dos persas. Quando foram procurar no livro lá, estava escrito que o rei disse assim, libere este povo para voltar para Jerusalém, e todas as despesas da construção do templo sairá do caixa real dos persas. E eles construíram, não é? O templo de Zorobabel, que é chamado do segundo templo, construíram com o dinheiro do caixa dos persas, não é? Com o dinheiro do Irã, não é? Os Estados Unidos estão bombardeando lá o Irã, com o dinheiro do Irã. Eu vou construir o templo com o dinheiro do Irã. E eles receberam o dinheiro lá e reconstruíram o templo. Mas vezes que eles estavam chorando, dizendo assim, não temos recurso, pão. E o Senhor disse assim, vivam pela minha palavra, porque agora ele disse assim, trabalhai, se esforçai, ser forte, mas eu faço vocês alcançarem o que vocês não alcançam sozinho com as mãos de vocês. Entende? Isso é pela palavra. Porque a gente precisa confiar, irmãos, na palavra que a gente recebe. E esse é o problema. É que as pessoas dizem assim, recebe uma palavra poderosa, mas só que essa palavra faz você a viver algo que o teu recurso é pequeno. Aí o que você faz? Ao invés de ficar com a palavra, você olha para os seus recursos e abre a sua boca e diz, não pode, não vou, não consigo, não tenho, não vai dar certo. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque a palavra, irmãos, faz a gente viver o que a gente passou a noite toda tentando e não conseguiu. Sob a tua palavra, vou lançar a rede novamente. Você está entendendo? Porque uma coisa, irmãos, é se esforçar baseado no teu projeto. Outra coisa é você se esforçar e trabalhar baseada na direção de Deus. Baseada na aliança que Deus fez com você. Outra coisa é você trabalhar na direção da promessa que o Senhor fez na sua vida. Outra coisa é você trabalhar, irmãos, debaixo da aliança que Deus fez com você. Porque quando nós trabalhamos debaixo dos recursos da palavra, irmãos, tudo que a gente fizer prosperará, porque o poder que Deus tem sobre nós faz com que haja abundância naquilo que a gente faz. O problema é que as pessoas têm uma resistência enorme
de viver pela palavra. Porque ela, como eu disse no início, ela perde o controle, ela perde o domínio, ela perde a quantidade, a qualidade, a direção. Ela não sabe. O que Deus vai fazer? Irmãos, você precisa confiar. Esse é que é extraordinário. Porque o Senhor não diz a gente assim, ó, espera que eu vou te mandar, não é, uma padaria todos os dias. O Senhor disse, eu vou te mandar o maná. Aí você pega o maná, amassa, e é engraçado, né? Porque diz assim, desceu pão do céu. Descer pão do céu, irmãos, não quer dizer que vinha pão francês, pão doce, pão tabica, pão bolachão, pão bola. Todo dia estava lá, não é? No chão, o pessoal só era pegar. Olha, pão bolachão, eu gosto de tabica, eu gosto de pão, né? Não era, irmãos. Via uma sementezinha que caía sobre a relva, ele pegava aquela semente, amassava, tem que trabalhar. Amassava, cozinhava, assava com óleo, fazia bolos para eles comerem. Todos os dias tinha isso, mas eles não tinham controle sobre isso. Mas eles passaram 40 anos sendo sustentados por esse maná. Porque o sobrenatural, Deus é quem faz. E se você não acreditar na palavra, irmãos, você não come maná. Os seus recursos são pequenos. E às vezes tem até recurso, mas não serve para nada. Se você não acreditar no poder da palavra, você não prospera. Você vai trabalhar a vida toda e só vai ter o que a tua conta matemática dá para alcançar. O que os números que você faz conta todo mês te leva a alcançar. Mas quando você confia na palavra do Senhor, você tem os recursos do reino ao teu dispor. É tremendo isso. E ainda, deixa eu dizer um negócio para você. Ainda que você não creia, obedeça. Obedeça a palavra. Pedro disse, eu trabalhei a noite toda, estou cansado, eu não creio que tem nada não, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro fez uma grande pescaria, não pela fé, mas fez pela obediência. Se você não crê, pelo menos obedeça, que você ganha do mesmo jeito. Entendeu? Porque a palavra de Deus é para os que creem e para os que obedecem. Tem uns que alcançam porque creram, tem outros que alcançam porque obedeceram. Sabe aquela história? Se não crê, você diz assim, eu vou fazer por obediência. Porque aquela viúva de Sarepta, ela não tinha fé não, ela fez por obediência. Ela disse a Elias, segundo a tua palavra, eu vou fazer isso. E ela recebeu a bênção do sustento. Enquanto houve seca na terra, na casa dela havia abundância. Por causa da obediência, não por causa da fé. Então viver pela palavra, irmãos. Veja, o Senhor precisou humilhar aquele povo. Que o Senhor não precise fazer isso comigo e com você. Ele disse, eu te humilhei e te deixei ter fome, para te provar que não é só de pão que vive o homem. Porque o povo foi sustentado ali, as roupas não se estragaram, as sandálias acompanharam. Não é só que a roupa não se estragou, a roupa acompanhou o crescimento da pessoa. A pessoa chegou lá pequenininho, 40 anos, ele estava com a mesma roupa, mas a roupa cresceu também. Você não vê ninguém doente no arraial de Israel. Ninguém com 40 anos, você não vê uma história de dor de dente. 40 anos, você não vê ninguém contando lá que tinha gente morrendo de dor de dente. Thaís ia morrer de fome lá, não tinha cárie no povo. E tem um texto da Bíblia que o Senhor disse assim, eu cuidei dos vossos dentes no deserto. Olha que maravilha. Tudo porque eles viviam para aprender a viver pela palavra. Ah, mas aquilo dali, eles iam entrar na terra prometida. Eles iam entrar na terra prometida, mas iam continuar vivendo pela palavra. Entendeu? Não é porque era terra prometida, não é porque tinha abundância, que eles iam viver pela lógica.
Eles iam entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na terra da abundância do Senhor, mas eles iam continuar vivendo pela palavra de Deus, porque os milagres do Senhor, irmãos, iriam acompanhar eles todos os dias, mesmo na terra prometida. O problema nosso é que, se não tiver no nosso controle, se a gente faz cálculo e não diz assim, sobra, a gente diz, eu não posso. Esse é o problema. E ainda abre a boca para dizer, eu não posso. O Deus que é ilimitado, fica limitado por causa da tua palavra. O Deus que é poderoso, Ele fica com as mãos atadas, porque da tua boca saiu, eu não vou, eu não consigo. Entendeu isso? Porque você limita o poder de Deus quando você abre a sua boca para declarar miséria sobre a sua vida. E aí, irmãos, não tem promessa nenhuma que resista, eu falei isso a semana passada, a você abrir a sua boca e declarar. Então, o Senhor não disse que a gente não deveria viver pelo pão. Ele disse, você vai viver pelo pão também, mas vai viver principalmente por toda a palavra que sair da boca de Deus. Toda palavra que sair da boca do Senhor, na tua direção, creia e viva ela. Aí você vai esquecer os teus recursos, os teus limites, a tua lógica. Quando você recebe uma palavra, irmãos, é isso que é viver pela palavra. É você dizer assim, a palavra, ela tem hegemonia sobre meus cálculos matemáticos, sobre a minha lógica, sobre os recursos que eu tenho. A palavra tem hegemonia sobre a minha vontade. Pedro disse, eu não tenho vontade não, Senhor, mas eu vou. A palavra tem hegemonia, irmãos, sobre a nossa preguiça. Senhor, eu estou cansado, mas eu vou. Eu estou desanimado, mas eu vou. Eu estou desiludido, mas eu vou. Não existe lógica no que eu vou fazer, mas eu vou. Entendeu? Porque tem gente que diz assim, não, de forma nenhuma. Não, olha, nós não vamos espiritualizar tudo. É verdade. Mas também espiritualizar nada é um grande erro. Mas também arrancar, não é, o sobrenatural da nossa vida é você viver pela lógica. E aceite isso, e não há nada de errado. O Senhor apenas veio nos ensinar uma nova forma de viver. O Senhor apenas veio nos ensinar um novo estilo de vida. Se você disser assim, eu quero viver pela lógica, e o Senhor vai dizer, viva, viva, sem problema. Mas se você disser assim, eu quero viver de uma forma que os meus recursos não me limitem, aí o Senhor diz assim, agora vive pela palavra. Entendeu? Vive pela palavra. E o tremendo é que quando Deus fizer na tua vida, quem vive pela palavra não fica mesquinho. Você vai dizer, não é só para mim não, isso daí é para mim, é para dividir. Quem está por perto de mim vai ser abençoado como eu. Entendeu isso? Porque quando você conquista pelo pão, pela vida do pão, você diz assim, é meu, eu consegui, eu trabalhei, eu tenho. Isso foi meu esforço, foi meu empreendimento, foi muitas horas de sono que eu deixei aí, eu estudei. Mas quando você conquista pelo sobrenatural, você vai dizer assim, vem cá fulano, deixa eu dividir aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vive pela palavra sabe que de onde veio aquilo vai vir mais, porque a fonte não seca. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável.
Quando Deus dá uma promessa para a gente, Ele nunca dá uma promessa limitada. Ele dá uma promessa em abundância. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Deus abre esta fonte na tua vida, nunca mais tenha medo de secar, porque você não vai deixar de beber desta água, porque esta fonte jorra para a eternidade, irmãos. O que a gente precisa é destampar esta fonte. Depois que destampar essa fonte, não tenha medo de faltar, porque não vem só para você, vai vir para você e vai vir para todos que estão ao vosso redor. Todos serão abençoados, porque quem vive pela palavra está vivendo direto da fonte. Tem gente que se liga na tomada de 220 e tem gente que se liga direto em Paulo Afonso. Entendeu? Tem gente que se liga direto na hidrelétrica. Essa é a diferença de quem vive pelo pão e de quem vive pela palavra. O Senhor disse: trabalhai. Só não viva da sua lógica. Só não viva do natural. Existe um modo de vida superior ao que você conhece, chamado viver pela palavra. Você entendeu isso? Diga à pessoa que está do seu lado: viva pela palavra. E fique de pé que eu quero orar por você.